Fala, corredores! Olá, hein? Fechando agora 21 quilômetros no sabadão fresquinho, maravilha. Vou falar um pouquinho hoje sobre o aspecto mental na corrida, porque afinal de contas, para a gente correr nós precisamos das pernas, mas eu acredito que 50% é mental. Se você não tiver preparado psicologicamente para enfrentar a corrida, você realmente não vai conseguir atingir lá grandes resultados. E tudo isso por conta do meu filho colocando pasta de dente na escova. Você vê como é que é, né? A corrida, aquilo que a gente usa para corrida pode estar em qualquer local. Mas não esquece não, se inscreve no canal se não está inscrito, assim ajuda o canal de alguma forma. Fechado? Então vamos lá. Eu estava em casa, escovando o dente e tal, na hora de dormir. Meu filho chegou, foi escovar o dente também, e aí ele colocou a pasta de dente, não do lado das cerdas, mas do lado oposto. E assim, mas foi com a maior naturalidade do mundo isso. Ele foi lá, colocou normalmente. E aí vai ficar um pouquinho de barulho, mas não tem jeito na cidade. E aí começou a escovar o dente e não fez espuma. E aí ele falou: papai, não faz espuma quando coloca do outro lado. E eu achei esse negócio tão sensacional, um negócio tão pequeno desse, mas é tão sensacional pelo seguinte: a criança, ela experimenta sem qualquer tipo de consequência ou de receio ou de medo. Então ela não tem medo, teoricamente, eu vou falar essa palavra, mas não sei, do fracasso. Ele foi lá, experimentou, sem nenhum drama de consciência, assim, vou fazer. Se não der certo, foda-se. Entendeu? E quando é que nós, adultos, perdemos essa capacidade? Quando a gente é criança, a gente vai lá, experimenta, faz determinadas coisas que às vezes a gente sabe que não vai dar certo, mas nossa, a gente se coloca à prova, vai lá, testa, faz, e se não der certo, é isso que eu falei, foda-se, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente cresce, vira adulto, de repente aí você entra na profissão, começa a trabalhar, você não tem mais essa questão do testar, né? Você é pago para fazer, seja uma empresa que você é contratado, né? Seja um funcionário, você é pago, não é para ficar experimentando. Então a gente não testa mais nada, a gente vai lá, simplesmente faz. E o teste também é uma parte importante do desenvolvimento, do aprendizado e até para a evolução. Então eu vou pegar um caso aí, tá todo mundo falando, Elon Musk, famosão aí. A NASA não pode errar. O Elon Musk vai lá, manda o foguete. Pô, explodiu uma vez, beleza, vamos fazer outro. Explodiu de novo, vamos fazer outro. Explodiu de novo, vamos fazer outro. Só que a cada explosão você vai desenvolvendo a sua capacidade de identificar qual que foi o problema, você corrige e melhora para o próximo. A NASA não pode errar, resultado, não pode lançar foguete. Então, olha que interessante, a gente acaba levando isso para a nossa vida e de repente você está aí, sentado no sofá, pô, será que eu vou engatar numa rotina de treinos e tal? Mas e se eu fracassar, entre aspas, né? Não conseguir manter constância? E aí você nem começa, você está aí, de repente, se tolhendo, simplesmente pelo medo ou de não se colocar à prova ou de não se experimentar. Eu achei isso tão curioso que eu decidi gravar esse vídeo. E assim, explorando um pouco mais o assunto, né? Se você pega, por exemplo, principalmente nas longas distâncias, que isso assusta um pouquinho, né? Você vai lá, mete as caras, assim, eu vou fazer e vai. Assim, o que garante, por exemplo, que eu faça longas distâncias sem me preocupar muito? Porque eu vou, sabe, de uma forma totalmente despretensiosa. Se der para fazer, deu. Se não der para fazer, tudo bem, eu melhoro para a próxima. Então, a experimentação, sei lá, você se colocar à prova, ter esse fracasso, por exemplo, não é um fracasso. Então, eu estou usando essa palavra justamente porque quando você fracassa, o que é? Quando você faz alguma coisa, não deu certo e você desiste, aí você fracassou. Realmente, você abandonou aquilo, tal, aí eu acho que é um fracasso. Agora, quando você está lá tentando, fazendo, não deu certo, muda aqui, muda lá, de repente faz o oposto do que você estava fazendo, você vai evoluir e você não fracassou, você está indo em direção àquilo que você deseja. Na corrida, na vida, seja onde for. E mais, insucessos do passado não significam insucessos no futuro. Lembra que você não é a mesma pessoa que teve aquele insucesso lá atrás.
Então de repente você pode fazer a mesma coisa, o mesmo projeto que numa determinada época você teve lá um insucesso e hoje pode ser um tremendo de um sucesso. Isso nas longas distâncias. O que eu posso deixar de dica para vocês é o seguinte: não tem segredo, é só corrida, é só correr, entendeu? Isso aqui não tem, lógico que eu estou colocando no perfil aqui, na esfera do amador, né? É só diversão. Então, se você está aí achando legal, de repente quer aumentar as distâncias, vai lá, aumenta as distâncias, mete as caras, porque nós adultos não nos arriscamos. Você vê que a gente não faz, porque você não coloca o creme dental do outro lado da escova. Estou dando isso como exemplo, lógico que você sabe que não dá muito certo, você não vai pôr a mão no fogo, porque você sabe que queima. Só que tem um monte de coisas que a gente, de repente, teve um insucesso lá atrás, e você vai definindo limites ou tomando aquilo como verdade absoluta e você para de questionar. Por isso que criança consegue pensar fora da caixa e adulto não pensa mais, porque ele começa a ter um monte de conceitos que ele não questiona mais, que ele criou, definiu ali por experimentação, tomou aquilo como verdade absoluta. E aí, é verdade? Não, pode não ser. Então você tem que sempre se colocar à prova, experimentar e ter essa leveza da criança. Eu acho que isso aqui é o fantástico. Se não der certo, tá tudo bem, sabe? Não é que tá tudo bem, é o normal. Você não tem que se cobrar por isso. E aí você perde o medo, você vai lá, mete as caras, porque afinal de contas, se não der certo, tudo bem, faz parte. E aí você vai para outra. Então não cria aquele mal-estar, e aí você simplesmente vai curtir a coisa de uma forma muito mais leve, muito mais prazerosa, e vai colher um monte de resultados em cima disso. Até porque, isso aqui é o que eu estou falando, o adulto não experimenta, não se coloca à prova, não questiona coisas que ele tem como verdade. Então será que você não está colocando o seu limite, definindo o seu nível de performance de repente lá embaixo? De repente você poderia estar aqui em cima, por que não? Quem definiu o limite? Somos nós que nos colocamos o nosso próprio limite. Então, será que você está certo nesse limite seu? Se você começa a se colocar à prova, vai lá, mete as caras e vê que a coisa acontece, você só vai fazer isso, aí você vai começar a aumentar cada vez mais o seu limite e pode chegar onde você nem imaginava. Mas para isso você precisa, não vou nem falar de coragem, né? Porque quando você trata a coisa de uma forma muito mais leve, como isso daí, como uma brincadeira, vou pôr o creme dental do outro lado da escova, fica tudo muito mais fácil. Você não tem aquele peso, você consegue fazer, experimentar, deu certo, deu, não deu certo, muda, mas valeu a pena e você leva a vida de uma forma muito mais leve, muito mais prazerosa. Tudo isso na corrida. Fechado? Bons treinos aí para vocês. Se desafie, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, vamos, sei lá, romper desafios aí, romper limites, não romper desafios, se desafiar para romper limites. Se coloca a prova aí, o máximo que você vai ter é que de repente voltar andando. Eu já fiz várias dessas, normal. Fechado? Vamos nessa então, boas corridas.